de tratar aquela mulher como uma pecadora. A Bíblia deixa claro que aquela mulher era uma mulher falha diante da sociedade. Sabe, mas aquela mulher é apresentada para Jesus porque o pessoal queria saber qual seria a forma de julgar de Jesus mediante aquela situação. Fica comigo aqui. Veja que talvez você entrou por aquela porta em algum momento da sua caminhada e você mesmo não acreditava que existia uma nova possibilidade para você. Talvez você entrou em alguma igreja, em algum momento a palavra do Senhor te alcançou, e naquele momento, quando você olhava para a sua vida, você não conseguia acreditar em dias melhores. Você não conseguia acreditar que era possível ter uma família segundo os padrões do Senhor. Você não conseguia acreditar que era possível você sair da normalidade, exercer uma liderança, ser um empresário, ocupar lugares na sociedade, ser resposta. Você não conseguia nem acreditar que Jesus te amava. Talvez em algum momento você estava assim como aquela mulher, taxada como uma pecadora, taxada como alguém que era falha, mas apresentada para Jesus. Jesus, ao invés de condená-la, abraça. Jesus, em vez de apontar o seu erro, o seu pecado, Ele te abraça. Ele te ama, Ele te cuida, Ele te protege. Jesus então dá uma sanção. Jesus então dá a resposta que o povo estava esperando. E a resposta é a seguinte: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Não se trata da grandiosidade do pecado, até porque não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Mas se trata de um Deus todo-poderoso que te aceita da forma com que você está, mas fala para que você tenha uma transformação de atitude. Porque Jesus abraça aquela mulher, protege ela da sociedade, protege ela de um apedrejamento, mas depois fala para ela: vá e não peques mais. Vai e muda de vida. Eu te protegi aqui, mas vai e muda de vida. Ei, a partir do momento que você tem claro aquilo que Jesus fez para você, a sua conduta é transformada, porque o seu lugar é o céu, o seu destino é o céu. Mas quantos já viajaram mais de 6 dias? Você já ficou fora de casa mais de 6 dias? Você foi para um lugar bom aí, sei que a turma vai para os Estados Unidos, Europa, vai para a praia, né? Glória a Deus, amém? Você viaja aí, a turma gosta de viajar. Agora, gente, por melhor que seja o lugar, quando chega lá no 6º dia, você já começa a pensar: ô, minha casinha. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas, gente, pode ser o melhor lugar, a melhor companhia. Quando chega lá no 6º dia, você fala assim: olha, já dava para ter voltado. Não é sobre a companhia ser ruim, não é sobre o restaurante não ser bom, não é sobre a cidade não ser legal. Inclusive a cidade talvez seja a cidade do seu sonho, mas você quer voltar para sua casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê? Porque a sua casa é sua casa. A sua casa tem o seu cheiro, a sua casa tem as suas coisinhas. Pode não ter alguém arrumando a cama lá toda manhã como no hotel, mas é a sua cama, é os seus negócios, é a sua rotina. Veja que possivelmente você que já pensou dessa forma, você já deve ter utilizado da seguinte frase: viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Quem já fez isso? Viajar é bom, mas voltar para casa é melhor. Deixa eu te contar um segredo. Eu e você estamos de passagem aqui na terra. O nosso lugar de origem é o céu. Não, eu vou repetir. Eu e você, nós estamos de passagem aqui na terra. O nosso lugar de origem é o céu. O nosso lugar, a nossa casa é o céu. O seu lugar é o céu. O plano de Deus para a sua vida é uma eternidade. Não se prenda àquilo que os seus olhos julgam bons aqui na terra, porque o seu destino é outro. A sua origem é uma origem de eternidade. Agora entenda que há a possibilidade da nova história, mas tudo isso é gerado a partir de uma decisão. Não é sobre eu saber, não é sobre eu crer em Jesus, saber até mesmo que existe uma metanoia, mas se eu não decidir mudar, nada vai acontecer. Se eu não decidir mudar, eu crer num evangelho de um Jesus pregado na cruz.
Mas a decisão de mudança faz eu crer no evangelho que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e Ele não habita mais em templos feitos por homens, mas Ele habita no meu coração. Então aonde eu piso, eu creio que Deus me reveste de autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nenhum principado e nenhuma potestade se levanta maior do que o seu Deus. Decida viver uma nova história. Decida viver o plano de Deus. Os discípulos estavam vivendo um dia normal, quando de repente Jesus chegou. E Jesus, a Bíblia fala que, pelo menos ela não deixa claro em nenhum momento nos evangelhos, uma conversa de Jesus com os discípulos antes disso. Então Jesus chega para alguns e fala assim: olha, deixa a rede e me sigam. Gente, vamos lá. Pessoas que você confia, se chegassem para você hoje e falassem o seguinte: ei, deixa o seu emprego, deixa a sua rotina e me segue que nós vamos pregar o evangelho, vamos mudar. Você ia olhar e ia dar risada. A gente às vezes tem dificuldade, eu vejo assim que tem gente que tem dificuldade até em casar. Uma decisão óbvia que Deus vai abençoar. Deus está falando com um casal aqui na frente. Nós temos dificuldade em tomar decisões assim de supetão. O que me leva a crer que Jesus, e isso embasado por linhas teológicas que dizem que Jesus era um rabino, Jesus era um mestre, era uma referência na época. Quando Jesus chega para aqueles judeus e fala assim: ei, larga as redes e venham que vocês vão ser pescadores de homens. Jesus está falando o seguinte: existe uma nova possibilidade que eu estou apresentando a vocês, e essa nova possibilidade é diferente daquilo que a vida inteira os seus pais fizeram, é diferente daquilo que a vida inteira vocês viviam, é diferente daquilo que vocês estavam taxados para viver, é algo que vai gerar transformação. Jesus dá uma nova perspectiva para aqueles homens, e essa nova perspectiva nos é apresentada quando nós aceitamos Ele. Agora Jesus apresenta a possibilidade, mas precisou ter uma decisão. Não foi pegando no pescoço, não foi puxando com força, foi simplesmente apresentando o plano. A decisão de largar as redes precisou ser feita de forma intencional por cada um. Não é sobre nós simplesmente sabermos que existe uma eternidade, que existe um plano da parte do Senhor. É sobre nós decidirmos viver o plano dEle. O Evangelho é decisão. Inclusive o Evangelho, o que diferencia das outras religiões é que é o único que fala o seguinte: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e vamos embora. Para eu viver tudo que Deus tem para mim, eu preciso decidir viver de forma intencional uma vida com Ele. Entenda que a partir de hoje, como foi profetizado e declarado já no louvor, não inicia só uma semana, mas inicia uma nova estação, a estação de uma nova história. Decida viver tudo aquilo que Deus tem para você. Decida viver todo o plano que Deus tem para sua casa. Decida viver a realidade do céu sobre os seus negócios. Decida viver a realidade do Senhor para 2023. Decida viver a realidade do Senhor para os seus filhos, para a sua casa. Não aceite nada que não seja do plano de Deus para você.